Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, que homem estranho. Nossa, ele era muito estranho. Essa era a frase que todos diziam naquela pequena cidade do interior de Minas Gerais, naquele ano. Faz tempo. Foi o ano em que aqui no Brasil nós tivemos, inclusive, a Copa do Mundo. Foi o ano de 1950. Naquele momento, 1950, eu tinha 19 anos. Nossa, então o senhor é dos antigos. Faz as contas aí. Em 1950 eu tinha 19 anos. E a grande verdade é que realmente ele era muito estranho. O nome dele, Sebastião. Um senhor, na época, de mais ou menos uns 70 anos de idade. Porém, ele era um sujeito forte. Forte mesmo. Naquele tempo, a pessoa que quisesse treinar para que abrisse o peitoral, fortalecesse músculos do peito, bíceps, dos braços, o que a pessoa fazia? Ela tinha que fazer peso em concreto. Sabe que peso que ele levantava? Ele havia colocado latas de 20 litros e dentro dessas latas de 20 litros cada uma, ele encheu de concreto as duas latas. E ele atravessou no meio delas uma barra de ferro, de aço. Era uma barra de aço de ferro no meio das duas latas de 20 litros. De forma que ele fez daquilo um peso. Agora vocês imaginem o peso que tinha isso. E para o Sebastião levantar aquela barra de ferro com aquelas duas latas de 20 litros de concreto de cada lado, aquilo para ele era um brinquedo. De tão forte que ele era. Um homem viril, de passos rápidos. A pele dele era bem clara, mas bem clara mesmo. Ele tinha até os cílios dele eram ruivos. Então ele tinha a pele bem clara. E apesar dele estar morando naquele lugar simples, ele sempre andava bem vestido. Como andava o Sebastião? O homem forte, apesar dos 70 anos, ele andava de chapéu, calça, a camisa, sempre camisa de manga comprida, bem passada, o sapato brilhava de tão bem engraxado que era. E um homem, ele era um homem de pouquíssima conversa, sabe, de poucas palavras. E quem não fazia amizade com ele, não fazia nunca, porque ele não dava abertura para as amizades. Era muito restrito o círculo de amigos deles. Naquela época, ele havia se mudado
para a casa que ficava em frente à minha casa. Uma casa que estava para alugar há mais de anos. E logo que o Sebastião se mudou para ali, todos nós da rua queríamos saber quem é, hein? Você conhece? Conheço não, ele é fechado, né? Estranho. Essa palavra, estranho, sempre seguia a pessoa que falava do Sebastião. Estranho. Ele é muito estranho. Era o novo vizinho. Era um hábito de todos os moradores dali dar boas-vindas para os novos moradores. A gente tinha um círculo bom de amigos na vizinhança. Mas com o Sebastião, não. Não, com o Sebastião, isso não aconteceu. Porque, inclusive, no dia da mudança, aquele caminhão descarregou uma mobília bem antiga, bem velha. Sebastião, ele só ficava lá dentro de casa, orientando os carregadores que levavam a mobília para dentro do imóvel. Um fato curioso é que a última peça da mobília que saiu do caminhão era um baú. Sabe baú de madeira? Estranho também. Você percebe que a palavra estranho está sempre na história do Sebastião? A última peça que retiraram do caminhão era uma espécie de baú de madeira, uma peça grande, bonita, toda trabalhada à mão, mas que lembrava um pouco um caixão de defuntos, porque ela era longa, comprida. Era uma peça, era um baú, mais longo, comprido, e tinha alças douradas em volta, fazendo entender que aquilo, muito mais do que um baú, fosse de fato uma esquife. Fosse de fato... Será? Sei lá, parecia um caixão de defunto. Depois de tudo guardado naquela casa, nenhuma janela foi aberta mais. O portão foi rapidamente trancado com corrente cadeado. E somente depois de 2 dias foi que pela primeira vez o Sebastião foi visto andando pelo bairro. Estranho esse homem, né? Ele foi até o empório que ficava na praça. Ele comprou produtos de limpeza, garrafas de vinho. Na verdade, naquele tempo não era garrafa que o pessoal comprava, não. Era garrafão. Vocês se lembram? O vinho, ele era comercializado, mas em garrafão. Então ele comprou garrafões de vinho e ele comprou muita carne. Uma quantidade realmente grande que precisou, inclusive, que a compra fosse entregue num pequeno caminhãozinho do seu Ariovaldo, dono do empório. Eu me lembro desse caminhão porque em 1950 esse caminhão levava à sua frente do motor uma manivela. O motor desse caminhão era manivela. E eu me lembro que no dia até foi muito marcante, porque o caminhão não queria pegar. Esse homem, o Sebastião, de pouquíssimas palavras, ele disse: deixa comigo. Só isso ele falou: deixa comigo. Ele foi, com aqueles braços imensos e fortes, ele deu um giro naquela manivela do caminhão, o caminhão pegou na hora. E foi com aquele caminhão que foi entregue a compra. E se admiraram da quantidade de carne. Nossa, mas ele come muita carne. Não, mas é para ficar forte, você não vê os músculos. Foi aí que a gente começou a observar que ele levantava aquele peso do qual já citei para vocês. As latas de 20 litros cheias de concreto com aquela barra de ferro no meio. Porque, até por uma questão de se exibir, creio, ele fazia aquilo na frente da casa,
como aquele peso era realmente muito pesado, ele não colocava para dentro da casa, não. Ele deixava na frente da casa. Tipo assim, quero ver quem leva isso aqui. Quero ver quem carrega isso aqui. Então ele levantava aquele peso lá fora. Aí o pessoal deduziu: olha, ele precisa comer muita carne para poder ter esses músculos que ele tem. Logo todos foram até o empório só para perguntarem para o senhor Ariosvaldo quem era aquele novo e estranho morador, porque o senhor Ariosvaldo foi que teve mais contato com ele dentro do empório. E ele, o senhor Ariosvaldo, também tinha pouca informação, não sabia muita coisa não. Disse apenas: olha, o nome é Sebastião, o nome dele é Sebastião. Pagou toda a compra em dinheiro. Não quis abrir conta, porque naquele tempo tinha a caderneta do empório do senhor Ariosvaldo. A vizinhança toda comprava na caderneta, inclusive meus pais. Era muito comum a gente: marca pra gente, senhor Ariosvaldo. Todo mundo pagava. Mas o Sebastião não quis, não. Não, ele não quis abrir conta. Pagou tudo no dinheiro. Disse que quando ele foi mostrar a banca de hortaliças e legumes, ele deu alguns passos para trás, ficou de costas quando viu réstias de alho. O senhor está brincando, senhor Ariosvaldo? Eu notei que ele não quis saber de alho, não. Alguns deram risada daquilo, outros acreditaram no que o senhor Ariosvaldo falou, mas o fato é que Sebastião tinha realmente hábitos estranhos, costumes estranhos. Por exemplo, aquela casa para a qual ele havia se mudado, estava fechada tinha muito tempo. Com certeza a casa devia, cheirar mofo. Só que mesmo assim, nunca ninguém da cidade viu aquela casa com as janelas abertas. Era dia, noite, janela sempre fechada, com aquela corrente e aquele cadeado imensos no portão. Sebastião, ele era visto apenas algumas vezes da semana, quando, às vezes no fim de tarde, até para se exibir, ele se sentava na parte de fora da casa, não dentro. Lá fora, ele fez um banco de madeira e ali ele se sentava para levantar o peso. Ele queria mostrar a sua fortaleza. Ele era exibicionista. Será? Ele era visto assim, algumas vezes na semana, levantando o peso, e à noite, quando à noite ele ia até o empório do senhor Ariosvaldo, sempre ele tinha o hábito de ir ao empório de noite e ele comprava carne e garrafão de vinho. O senhor Ariosvaldo falava: não é possível, porque será que ele bebe esse vinho sozinho? E será que ele come essa carne toda que ele leva sozinho? É muita coisa. Ali no empório do senhor Ariosvaldo tinham as mesinhas onde eu, meus amigos na época, nós parávamos ali, jogávamos baralho, havia dominó, aquele jogo de dama, e acabava tomando uma cachaçinha ou outra, e o assunto na mesa passou a ser o estranho morador. O cara é forte, hein? Sabe aquela conversa de bairro? É brincadeira levantar aquele peso que ele levanta, não, com aquela facilidade. Você já tentou? Uma vez eu passei lá na frente da casa e eu vi o peso. É muito pesado aquilo. A barra de ferro já é pesada, com 2 latas de 20 litros nas pontas, não há quem suspenda.
por algumas vezes, quando ele aparecia lá no empório, alguém tentou fazer uma amizade com ele. Ô, seu Sebastião, quer sentar aqui com a gente? O senhor joga baralho? Tem dominó. Quer sentar aqui? Não, muito obrigado. Eu tenho que voltar para casa. Resposta dele: não, muito obrigado. Eu preciso voltar para casa. Sério? Muito sério. Muito se comentava sobre o tal do Sebastião. Alguns falavam que ele poderia ser um bandido. Bandido? Acho que não. Foragido? Sei lá. Alguns achavam que ele fosse ganhador de algum prêmio de loteria. Naquela época era o bilhete da Loteria Federal. Será que ele é ganhador da loteria? Porque ele pagava tudo que ele comprava no armazém, no empório, lá no senhor Ari Oswaldo, em dinheiro vivo. E não marcava nada não, e levava coisa boa: vinho e carne, carne e vinho, vinho e carne, carne e vinho. Eu acho, começaram aquelas suspeitas. Eu acho que esse homem deve ir na justiça e deve estar disfarçado aqui no bairro, passando um tempo. Logo vai explodir aí, você vai ver. Ou então, ele ganhou na loteria, ele não quer atrair interesseiro. Outros iam mais longe. Começaram a falar que Sebastião era, na verdade, vampiro. É vampiro. Ah, como vampiro? Vampiro? Você não tá vendo que é vampiro? Ele leva aquele monte de carne. Carne fresca, sangrenta. E vinho. Um garrafão de vinho. Como é que uma pessoa consegue tomar um garrafão de vinho sozinha? Ah, não. Ele deve misturar vinho com carne, carne com vinho. Ele é vampiro. Será? Vampiro? Vive trancado naquela casa? Durante o dia, ele fica com aquelas janelas fechadas, ele só sai de noite, a não ser de vez em quando no finzinho da tarde para levantar aquele peso. Esse homem, ele é vampiro. Vampiro. Será? E outra coisa, vocês lembram? Quando da chegada da mudança dele, ele trouxe consigo um caixão. Aquilo era uma esquife. Era um caixão de defunto aquilo. Eu só sei que esse comentário, ele começou a ganhar força, começou a se espalhar. A cidade não era grande, as crianças morriam de medo do Sebastião. Eu, com 19 anos, tinha muito medo. Agora imaginem os menores. Agora, quando dava umas 6 horas da tarde, quando começava a escurecer, não se via mais nenhuma criança brincando nas calçadas, porque as mães avisavam: pelo amor de Deus, estão dizendo que o Sebastião é vampiro. É vampiro, vocês não brinquem mais na rua de noite. Aquela alegria que havia na rua, da brincadeira da molecada de noite, acabou. Aquela algazarra que a molecada fazia de noite ali na rua, simplesmente terminou. Algumas beatas da cidade, juntamente com o padre, estavam mais do que assustados. Mais do que assustados. Vocês conhecem o Sebastião Vampiro? Olha ele lá. Olha ele lá. Olha ele lá. E lá vinha ele, os braços cada vez mais fortes, peitoral cada vez mais forte, a roupa impecavelmente limpa, impecavelmente passada, e todas as camisas abotoadas até em cima do colarinho, inclusive o colarinho, e de mangas compridas e impecavelmente limpas e passadas. Olha ele lá,
A conversa foi tomando conta. Saiu da rua, ganhou o bairro, ganhou a cidade, chegou no delegado. Beatas e o vigário procuraram o delegado e aí foi através do padre que exigiu do delegado uma investigação da vida daquele homem. Mas o delegado disse ao padre Frei: Ô, Frei José, presta atenção, eu não tenho absolutamente nada que pudesse abordar esse homem, não tem suspeita nenhuma, denúncia nenhuma. É um homem que mudou pra cá e não quer ser incomodado e nem incomoda ninguém, não faz nada pra ninguém, mora na casa dele, paga o que ele come e paga inclusive em dinheiro, paga o seu aluguel em dia, não mexe com ninguém. Eu não tenho motivo nenhum pra investigar esse homem, padre. Ô, Frei José, eu não vou poder atender o senhor. Sebastião Vampiro levou pânico para nossa rua, pânico para o nosso bairro. As crianças morriam de medo dele. Ele já morava ali há 6 meses. Os moradores, apesar da antipatia que criaram por ele, tinham até se acostumado com o jeito estranho dele. Até um apelido foi colocado: Sebastião Vampiro. Ele não sabia. E quem era louco de falar. Mas a boca pequena, quando se via, ele saía: ah lá, o Sebastião Vampiro. Sebastião Vampiro, lá vem ele. Lá vem ele, Sebastião Vampiro. Não ficava um moleque na rua, não ficava uma menina na rua. E as mães empolvorosas também corriam para casa. Eu, com 19 anos, tinha medo. Sebastião Vampiro. Não, ele não incomodava ninguém. Mas também ninguém o incomodava. Mas um fato aconteceu que acabou deixando a cidade em polvorosa. Todas as tardes, as crianças saíam do grupo escolar, que era um pouco afastado. O prefeito acabou fazendo a escola municipal um pouquinho fora da cidade, acreditando no próprio progresso da cidade. As crianças saíam do grupo escolar, um pouquinho afastado, e seguiam para suas casas. Só que naquela sexta-feira, Amélia, uma garotinha de 7 anos, adivinha, filha de quem? Do senhor Ariosvaldo, dono do empório. Ela não voltou para casa, Amélia. Todas as crianças voltaram, com exceção da menininha, da Amélia. Meu Deus, a notícia do sumiço da Amélia logo se espalhou pela cidade. E todos saíram à procura da garota, inclusive eu. A procura se estendeu por toda a madrugada. Nos embreamos, inclusive, nas matas com lanternas, espingardas, cachorros. Uma cena digna de um filme, mas a cidade inteira se uniu, procurando a menininha Amélia. Quando a manhã já se aproximava, algo foi encontrado num sítio da região. Algo foi encontrado num sítio da região. Quando nos aproximamos, mal podíamos acreditar. Não é possível. É a Amélia. Socorro! Socorro! O corpinho da Amélia! Socorro! Socorro, tá aqui! É o corpinho da Amélia! Quando a gente se aproximava, ficava consternado. Era o corpinho da pequena Amélia que estava ali. Mas o detalhe é que o corpo estava completamente seco. Como assim? Seco. Não havia mais sequer uma gota de sangue. Sequer havia uma gotinha de sangue no corpo da menina. E no pescoço
pescoço da Amélia, da pequena Amélia, um buraco imenso que só poderia ter sido feito por uma fera com dentes muito afiados, mas no pescoço, na jugular da garotinha. A reação foi imediata. Foi ele, Sebastião Vampiro. Foi ele, Sebastião Vampiro. Foi ele. Todo mundo, inclusive, se revoltou contra o delegado, porque se o delegado tivesse investigado antes, mas ele alegava que não tinha motivo. Todos seguimos para casa, então, do senhor Sebastião Vampiro. Ali, a cidade pacata, tranquila, jamais havia acontecido qualquer coisa que pudesse ser parecida com aquilo, mas nem próxima daquilo. Nenhum crime, nenhum roubo, nada acontecia ali. O delegado tinha a vida mais tranquila do mundo. A vida do delegado da nossa cidade era mais tranquila do que a do Frei José. E sabíamos, só pode ter sido aquele homem estranho, o autor daquele crime terrível. Só pode ter sido Sebastião Vampiro. Foi ele. Foi ele. Acontece que, quando nós chegamos na casa do Sebastião Vampiro, tarde demais. Primeira coisa que desapareceu da frente da casa foi o peso. Peso? Sim, peso desapareceu. Aquele peso que ninguém nem tocava nele. De tão pesado que eram as 2 latas de 20 litros, com concreto, cheias de concreto e aquela barra de ferro no meio. Cadê o peso? Quando a gente não viu o peso na frente da casa, a gente suspeitou. A casa deve estar vazia, então. A mobília velha não estava mais lá. A casa estava completamente vazia. Sebastião Vampiro tinha desaparecido. Mas ele não pode estar longe. Doutor Everton. Era o delegado. Doutor Everton, ele não pode estar longe. Havia uma única estrada por onde ele poderia ter ido embora. O caminhão com a mudança só poderia ter passado por ali, mas passado lentamente por aquela estrada, que era uma estrada batida de terra. Os poucos moradores que tinham um carro naquela época, eu estou falando de 1950, o carro era objeto raríssimo. Os poucos moradores que tinham um carro naquela época se aventuraram na estrada. A estrada era ruim, não era boa não, em busca do Sebastião Vampiro. Outros cortaram caminho a cavalo pelas matas. E outras cidades vizinhas foram avisadas, emboscadas foram montadas, mas o fato é que nem caminhão e nem mudança. Cadê? Cadê o Sebastião Vampiro? Não, ninguém foi avistado. Ninguém. Nem caminhão, nem mudança e nem o Sebastião Vampiro. Não é possível. Será que nós convivemos com um vampiro? Existe? Era ele? O delegado pediu a ajuda do reforço de uma cidade muito maior que havia perto da nossa. A nossa cidade tinha, naquela época, eu estou falando agora de 1950, a nossa cidade tinha 20 mil habitantes. Hoje não. Hoje é outra história. Mas naquele momento, 1950, ela tinha 20 mil habitantes. O delegado pediu o reforço de uma cidade grande que é próxima à nossa. Veio investigador, veio policial, veio viatura, veio todo mundo que você puder imaginar. Olha, veio gente... Aí é que eu me lembro da organização da Copa. Porque nós estávamos em 1950 e a Copa estava por começar. O delegado entrou em contato. Ele tinha um amigo na capital, Rio de Janeiro. Portanto, eu acabei falando do estado. Ele entrou em contato com a capital do Rio de Janeiro e aí as pessoas alegavam que não podiam abrir mão dos policiais porque ia começar a Copa.
Ia começar a Copa de 1950. E o policiamento seria necessário para a cidade do Rio de Janeiro. Mas o delegado implorou para o chefe da polícia. Era assim que a gente falava antigamente. O delegado não era secretário de segurança que falava, não. Ele implorou para o chefe da polícia do Rio de Janeiro e ele conseguiu que até viaturas do Rio de Janeiro deixassem momentaneamente a organização da Copa e viessem para a nossa cidade. Nada. A cidade adorava o senhor Ari Osvaldo, o avô da Amélia. Nada, absolutamente nada. Nada mais foi descoberto. Gente, eu tinha 19 anos, em 1950. Qualquer um, até quem não for lá muito bom de matemática, vai fazer rapidamente as contas. E vai saber que eu sou um homem que já beira 100 anos, mas estou lúcido. Obviamente que eu não trabalho mais. Mas eu tenho os meus netos que escrevem nessa coisa do computador e que estão escrevendo essa história que eu quero que você conte, Paulinho Boa Pessoa, na história da meia-noite. Todo dia eu ouço. Eu não ouço à meia-noite, porque nessa hora eu estou dormindo. Mas eu ouço assim que o dia amanhece. Eu não perdi o hábito de acordar às 5 horas da manhã. E o meu neto, ele me comprou um celular. E através do celular, eu coloco os fones no meu ouvido e escuto a história da meia-noite. Tudo que eu estou contando aqui, não é que me contaram, eu vi. Eu sei que não vai demorar muito, eu vou passar para o outro lado do mistério. O meu neto fica bravo quando eu falo assim, achando que o avô é eterno. Eu não sou eterno, nem ninguém o é. Eu não sou eterno. Eu sei que não demorará muito tempo, eu vou descobrir o que tem do outro lado. Mas, com toda a seriedade, e beirando os meus 100 anos, que eu quero chegar, com a graça de Deus, eu vou afirmar para vocês, eu acredito em vampiro. Eu acredito em vampiro. Eu morei na mesma rua que um. Vi, cheguei a convidá-lo a jogar baralho, cheguei a convidá-lo a jogar dominó. Ainda bem que ele não aceitou. Ou, se talvez tivesse aceitado, poderíamos ter descoberto outras coisas. Homem forte, bonito. O pior é que eu acho que ele não mudou nada, né? Apesar desses anos todos. Será que ainda continua no Brasil? Ou foi embora daqui? Você gostou da minha história? Curta, dá o seu joinha. Eu vou ficar esperando que você curta a minha história da meia-noite. Se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, ajude o Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem o merece.